Fala galera, Irã Matias aqui, pronto para mais um vídeo, mais um bate-papo, e hoje eu quero falar sobre planejamento estratégico. Esse é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que faz muito sentido para qualquer negócio, seja ele qual for. Eu já passei um bom tempo estudando sobre Porter, Michael Porter. Inclusive eu já fiz um artigo científico falando sobre estratégia. E hoje eu quero falar sobre um caso em específico de um comércio, de um restaurante na cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Essa empresária usou um planejamento estratégico básico e fantástico, e ela mudou ali a sua realidade. E esse vídeo ele é pensando já em 2025, para você que tem o seu negócio, para você que exerce liderança em um negócio, está passando um momento difícil, um momento conturbado. Eu quero que você acompanhe e pegue a visão do que a gente vai falar aqui hoje. O planejamento estratégico ele é a base daquilo que você vai fazer, é o caminho que você vai traçar. Eu quero dividir com vocês esse episódio e eu vou chamar carinhosamente esse restaurante de Tia do Contrafilé, porque o contrafilé dela é espetacular. Há alguns anos, talvez há uns 10 anos, ela tinha o seu comércio estabelecido, a comida dela é muito boa, e aí eu vou desenhar aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento exatamente do que aconteceu com ela. Olha só, ela tinha o seu comércio exatamente nesse ponto, aqui, a tia, e depois de um tempo que ela estava lá, consolidada, tranquila, vendendo a refeição dela, não vou me lembrar exatamente o valor que ela cobrava na época, mas eu vou dar um chute, ela cobrava R$18 um prato feito, o famoso PF, isso há alguns bons anos. E ela estava situada bem aqui, e aqui era a rua, eu desenho muito, como vocês podem perceber, e do nada abriu um concorrente dela bem aqui. E esse concorrente abriu e fez por R$16 um prato. Passou um tempinho, não satisfeito, esse primeiro concorrente abriu um segundo exatamente aqui por também R$16 o prato feito. E o que eu quero falar sobre planejamento estratégico? É importante que a gente tenha essa visão. Eu sempre frequentei muito o restaurante dela e eu parava o carro aqui, bem aqui, e passava de frente os dois locais, e chamava muita atenção porque o preço era bom, o cheiro da comida era bom, e eu senti, mas eu sempre vim aqui, sempre fui um fiel cliente dela. Só que ela começou a sentir esses dois concorrentes. E o que acontece aqui? Você tem uma demanda, e a gente tem que ter exatamente essa certeza. Existe uma demanda aqui, talvez de 200 refeições dia, que talvez ela absorvia sozinha. Com o tempo, essa demanda que existia, ela foi dividida por 3. Então foi uma parte aqui e uma parte aqui. E o que acontece? Ninguém ganha dinheiro assim, nem ela, nem o concorrente 1, nem o concorrente 2. Só divide ali aquela demanda que está sempre ali rodando. Então a tendência é que os 3 quebrem com o tempo, não tem para todo mundo. Mas porque como ela fluía bem dentro do seu negócio, esses outros 2 olharam e falaram, por que não? Mas aí a tia do contrafilé, ela fez algo que Porter fala. Ela era a referência da região, ela era a rainha do pedaço. Ela fez algo muito ousado, e isso faz muito sentido que a gente tenha a ideia de que foi ousado e que tinha começo, meio e fim. Olha só o que ela fez. Ela sabia que tinha essa demanda de 200 mais ou menos almoços por dia, era o suficiente para o negócio dela continuar seguindo, continuar crescendo. Ela foi e baixou o preço dela para R$12 e você ainda ganhava uma coca.
Ela fez isso por um tempo, e Porter fala que se você tem o controle do mercado, você regula o mercado com a sua precificação. E o que ela fez? Ela reduziu o preço abaixo dos concorrentes dela. As pessoas conhecem a refeição dela, sabem que é uma refeição de qualidade, as pessoas são familiarizadas com o ambiente dela. Ela só jogou o preço para baixo. E aí as pessoas voltaram a consumir o alimento dela, e aquela demanda que já era dela voltou a ser dela. Com o tempo, um concorrente quebrou, não aguentou. Passou outro tempo, o concorrente 2 também quebrou. Eu nunca conversei com a tia do contrafilé, embora eu vá sempre e tenha uma boa relação com ela, nunca perguntei para ela, mas eu acredito que ela não tenha se baseado em Porter, mas ela fez exatamente o que Porter fala. Quando esses dois concorrentes não existiam mais, essa demanda voltou para ela de forma integral. E ela baixou, ela cancelou essa ação ousada que ela tinha de R$12, ela passou a R$22 o prato e reinou sozinha até hoje. Ninguém nunca mais abriu nenhum comércio lá, se eu não me engano deve estar uns R$30 o prato feito, e ela deu um show de gestão fazendo isso. O que eu quero dividir com vocês é o seguinte: você regula o mercado. Apareceu um concorrente que não tem a mesma qualidade que você, não tem a mesma pegada que você, não tem o mesmo tempo de casa que você, de história que você, e ele vem porque ele viu que você está vendendo bem e ele quer surfar na sua onda. Tenha visão, tenha inteligência de fazer igual a tia do contrafilé. Joga lá embaixo o seu preço. Isso já aconteceu comigo. Eu tive há um tempo uma escola de profissões, uma escola de idiomas, e eu tinha um grande concorrente que ia na minha região. Eu me lembro até hoje, eu fui em uma escola pedir para poder divulgar os meus cursos. O que a gente fazia era uma metodologia muito inovadora, a metodologia que eu tinha. E eu me lembro que eu cheguei em uma escola pública e estava esperando para falar com a diretora, e eu olhei na sala, tinha um relógio que o meu concorrente tinha dado, um relógio desse de parede. Eu sabia que ali ia ser difícil. E o que aconteceu? A minha escola era R$ 49,90. Eu cobrava R$ 49,90, eu era muito próximo aos meus clientes, eu era um bairro muito distante aqui em Suzano, então eu montei a minha escola lá e fiquei lá por R$ 49,90, cheguei a ter 100 alunos. Só que esse meu concorrente, que era muito grande, foi lá e baixou, se eu não me engano, para R$ 34,90. E aí ele chamou toda aquela galera que estava comigo para voltar lá com ele, e deu super certo. Eu tentei baixar meu preço, só que eu não tinha a estrutura que ele tinha, e aí eu quebrei. Eu fui seguir a onda dele, só que como ele era o líder do mercado, era ele que ditava as regras, fazia muito sentido para ele baixar R$ 34,90. Ele tinha fôlego, estrutura, caixa, coisa que eu não tinha na época, e eu sofri essa consequência. Eu quebrei e ele voltou a dominar na região que eu estava, e ele sobe o preço dele e ele segue o rumo dele, e eu sigo o meu quebrado. Foi exatamente o que aconteceu com a tia do contrafilé. Então, se você tem um negócio, se você exerce liderança e você está vendo uma ameaça chegando, não espera ela crescer muito não. Antecipa, se você tem caixa, se você tem como fazer com que o seu negócio jogue lá embaixo, para o seu concorrente não seguir essa mesma linha, não ter esse mesmo fôlego, e depois você reinar isso absoluto. Isso parece um pouco frio, mas é o mundo dos negócios e faz muito sentido. Aplicaram isso comigo e tia do contrafilé aplicou com seus concorrentes. Então, faça um estudo de mercado, conheça a sua demanda, saiba qual é o seu limite, onde você pode ir para regular o mercado que você domina. Valeu? Esse foi um vídeo diferente. Hoje eu quis trazer essa interação. Eu sempre falo de gestão de pessoas, mas estava no meu coração falar um pouco sobre planejamento estratégico. Faça o seu planejamento, tenha esse plano claro e bem definido na sua frente, que o seu 2025 vai ser bem arrojado, bem afiado. E é isso. Se você não segue o nosso canal ainda, dá essa força pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha a gente lá no Instagram. A gente está sempre buscando trazer um conteúdo de muito valor e que faça sentido para você e para o seu negócio. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo. Valeu!